Senhor, meu Deus, meu Pai, eu coloco sobre Ti mais uma vez a vida do Lincoln, Senhor. Jesus, a Tua palavra fala que o Senhor nos escolheu porque nós somos fortes. Então, nós estamos aqui hoje honrando a Tua palavra. Papai, profetizando que tudo aquilo que o Senhor prometeu sobre as nossas vidas, o Senhor irá cumprir. O Senhor irá derramar graça, o Senhor irá derramar unção sobre a vida dele. Para que aquilo que o Senhor colocou dentro do secreto dele, dentro do coração, ele venha, papai, profetizar, ele venha abençoar cada vida neste lugar. Então eu te peço no nome de Jesus, limpe os nossos ouvidos. Papai, apure a boca dele para que ele venha falar aquilo que o Senhor tem para falar a cada um neste lugar. E eu te peço que seja feita a tua vontade em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Quantos estão felizes com Jesus nessa noite? Amém. Jesus é bom e a sua misericórdia, ela dura para sempre. Eu estou feliz, estou alegre em poder estar aqui com os irmãos nessa noite. E também por ter sido escolhido para abrir este novo trabalho, né? Vocês iniciam hoje. E que Deus possa continuar abençoando esse trabalho, a vida de cada um de vocês. Deixaram a sua casa nessa noite, vieram até o templo do Senhor para louvar e bendizer ao nome desse Deus que é bom. E quero louvar a Deus pela vida do Juninho, não é Juninho, nem é Osmaí. Vim falando com o nosso irmão buscou ali que eu ainda não acostumei em chamar ele de Osmaí, né? Só Juninho. De Juninho para Osmaí tem uma diferença muito grande, né? Mas é isso aí, é um grande amigo. Deus abençoe o Osmaí, aos pastores presentes, Deus abençoe os senhores, a todos os líderes que estão presentes aqui. Enfim, Deus abençoe a todo mundo. Eu gostaria que você nessa noite abrisse a sua Bíblia comigo no Salmo de número 51. Salmo de número 51, nós fazemos a leitura da palavra de Deus nessa noite. Nós vamos fazer menção de 11 versículos. E acredito que Deus há de falar aos nossos corações aqui nessa noite. Salmo de número 51, a partir do verso de número 1 diz assim: Tem piedade de mim, ó Deus, segundo a tua misericórdia, conforme a tua grande clemência. Apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois no meu íntimo reconheço as minhas transgressões e trago sempre presente o horror do meu pecado. Pequei contra ti somente, e pratiquei o mal que tanto reprovas. Portanto, justa é a tua sentença, incontestável, ao julgar-me condenado. Reconheço que sou pecador desde o meu nascimento, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que tu queres estabelecer a verdade no meu interior e no meu coração ministras a tua sabedoria. Portanto, purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me, e mais branco do que a neve serei. Faz-me voltar a ouvir júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto do meu pecado e apaga as minhas iniquidades. Ó meu Deus, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me afaste da tua presença e nem retires de mim o teu Espírito Santo. Quem pode dar glória a Deus? Podemos assentar nessa noite em nome de Jesus. Meus irmãos, nessa noite eu gostaria de falar ao coração dos irmãos uma mensagem com o tema Canção de um Coração
arrependido. Você pode dizer isso comigo? Diga: canção de um coração arrependido. Empreste a sua atenção. Sem dúvidas, é um dos personagens bíblicos em que nós depositamos sobre ele uma atenção maior. Principalmente nas linhas do Antigo Testamento, a figura de Davi é uma figura que se desponta mais. Podemos dizer que é mais famosa, mais visitada. Muito obrigado. Mais pregada, mais falada. Sem dúvidas, Davi, ele é um dos personagens nas linhas bíblicas em que nós admiramos a forma com que Deus chamou esse moço, o que Deus fez na vida deste moço. Nós nos comovemos com a história desse moço, como o Senhor desenvolveu uma história tão gloriosa sobre a vida deste moço. Davi, sem dúvidas, é admirado e espelhado por todos nós. Sua história, sua vida, de fato, inspirou obras em livros, em filmes. E agora pegaram até a história dele para fazer uma novelinha aí, né? Record. Mas, de fato, é que a história desse moço, ela encanta os nossos olhos. Davi, ele é chamado de um homem segundo o coração de Deus. Se os irmãos pararem para poder observar, mas ninguém em toda a Bíblia Sagrada é chamado de um homem segundo o coração de Deus. Esse garoto, ele tem algo de especial, tão grande, que ele é chamado do que mais ninguém foi chamado em toda a Bíblia Sagrada, o homem segundo o coração de Deus. São qualidades eleváveis sobre o caráter deste jovem chamado Davi. Nós conseguimos observar em Davi um servo, nós achamos em Davi um bom guerreiro, nós encontramos em Davi um escolhido de Deus, nós encontramos também em Davi um rei, mas acima de todas estas coisas, nós encontramos um homem sensível à voz de Deus. Nós achamos um bom servo, nós encontramos um belo guerreiro, nós identificamos um escolhido de Deus e um glorioso rei, mas em todas estas características, nós conseguimos encontrar alguém que era sensível à voz de Deus falando ao seu coração. Saber ser sensível à voz de Deus é o que dá sucesso à nossa caminhada e à chamada que Deus nos proporciona. Davi, ele vivia salmodiando e orando, desejoso de andar com Deus. Não é à toa que dos 150 salmos que tem a nossa Bíblia Sagrada, neste livro poético, que é o livro dos Salmos, mais de 70 destes salmos são de autoria de Davi. Um jovem que vivia salmodiando, orando, falando com Deus. E em sua juventude essas características não eram anunciadas por ele. Estas características, a sua sensibilidade à voz de Deus e a quantidade da presença de Deus que havia sobre a vida de Davi, era testemunhado por todos, inclusive pelo servo de Saul em 1 Samuel capítulo 16, versículos número 18, quando ele dá testemunho de como Davi era um jovem cheio da presença de Deus. Nós encontramos, irmãos, que Deus rejeita Saul e escolhe Davi. Davi é escolhido por Deus para substituir um homem que não queria mais compromisso com o Senhor. Davi é escolhido por Deus para substituir um homem que rejeitou a sua voz.
Deus sonda a casa de Jessé e acha em Davi aquilo que ele precisava, as qualidades que ele precisava para levantar alguém para reinar em Israel. Davi passou muitos anos com a unção de rei sobre a sua cabeça, mas sem governar de forma total sobre toda Israel. E o que eu acho extraordinário sobre a vida de Davi é que ele soube respeitar a chamada de Deus sobre a vida de Saul, mesmo sabendo que Deus havia o rejeitado. Davi teve várias oportunidades de matá-lo, mas ele poupou a sua vida porque sabia que sobre a vida daquele homem havia ainda algo de Deus. Aos 40 anos de idade, Davi foi coroado rei em toda Israel. Devido às suas grandes conquistas militares, Davi ele teve a fama do seu reinado espalhada por toda a terra. A fama do reinado de Davi se fazia ouvir pelas nações vizinhas. Quando se ouvia que Davi estava descendo com o seu exército para pelejar contra outra nação, eles batiam os joelhos, porque sabiam que o Deus que estava com aquele moço lhe daria a vitória sobre aquela batalha. Mas eu digo aos irmãos aqui nessa noite que o sucesso e o segredo do reinado de Davi, o ministério de Davi se dá quando a primeira coisa, como seu ato oficial como rei em toda Israel que ele faz, não é saber quanto capital eles tinham guardado em reservas de ouro, pedras preciosas no banco daquela época. A primeira coisa que Davi faz não é saber quantos soldados eles tinham disponível para a batalha, para conquistar uma próxima terra. A primeira coisa que ele faz é chamar os velhos, os conselheiros, e lhes fazer uma pergunta: onde anda a arca do concerto de Deus? É sabido de todos nós que a arca da aliança no Antigo Testamento simboliza a presença de Deus no meio do seu povo. Davi se faz uma pergunta: por onde anda aquilo que simboliza a presença de Deus no meio de nós? Ele quer Deus na sua chamada, ele quer Deus no seu reinado, ele quer Deus na sua vida. Ele faz diferentemente de Saul, ele procura saber por onde andava a arca da aliança, o concerto de Deus no meio do seu povo. Davi é um homem admirável. Davi e o seu reinado foi glorioso e se espalhou a sua fama por toda a terra. Porém, meus irmãos, apesar do sucesso de Davi, apesar da glória do ministério de Davi, as páginas da sua história foram manchadas com uma queda, e uma queda muito grave. Eu gostaria de dizer aos irmãos aqui nessa noite, eu sempre gosto de falar isso, que se a Bíblia Sagrada omitisse de nós as decisões erradas e a queda de grandes homens de Deus, nós poderíamos com certeza comparar a Bíblia como a história ou biografias que estão expostas nos gibis por aí, ou qualquer outras histórias, ou poderíamos chamar até a Bíblia de mentirosa. Mas a Bíblia Sagrada não omite de nós as más escolhas e a queda de grandes homens de Deus na história que ela apresenta para nós. Ao apresentar para nós isso, a Bíblia Sagrada está colocando para nós de que quando o homem é dominado pelas concupiscências da sua carne e abraça o pecado, não interessa qual seja a glória do seu ministério ou o ápice da sua chamada, ele está propenso a cair. Quando se deixa ser dominado pelo próprio eu, quando se deixa ser dominado pela carne, nós estamos colocando em xeque aquilo que Deus preparou para nós. Pois se existe uma coisa que é assassino de chamadas, assassino de profetas e assassino de profetas, esse aí se chama pecado. O pecado assassina muitos homens e mulheres de Deus sem piedade, porque o pecado é cruel. O pecado não tem compaixão
compaixão ou misericórdia. O pecado, ele é cruel. Apesar de todo o sucesso do ministério de Davi, a Bíblia apresenta para nós que Davi, no seu reinado, ele cometeu um grande erro. Um belo dia, enquanto o seu exército desceu para a batalha, Davi, no terraço do palácio, pôs-se a observar uma mulher chamada Betseba. Betseba estava a se banhar, e Davi, olhando do seu palácio para a casa vizinha, começou a cobiçar aquela moça. Essa mulher é esposa de um dos generais de seu exército chamado Urias. O coração de Davi deseja, a mente de Davi planeja, e as suas mãos criam os meios necessários para executar o desejo do seu coração. Ele convoca aquela moça para estar no seu palácio com ele, e Davi deita-se com aquela moça. Davi, ele cai em adultério com Betseba. Eu gostaria de dizer aos irmãos aqui nesta noite, eu sei que nós estamos reunidos em só jovens, mas nos nossos dias nós estamos colocando rótulos errados sobre coisas concernentes ao pecado. O que a gente considera como pecado? Só aqueles que a gente sabe que é mais grave, aqueles que a gente considera como mais grave. Aquilo que a gente chama de fornicação, adultério, um homicídio. Essas coisas aí que a gente considera como grave, a gente teme. Mas existem outros pecados que estão sendo normalizados no nosso meio, mas que continuam sendo pecado. Lascívia ainda é pecado, glutonaria ainda é pecado, mentira ainda é pecado. E não existe pecadinho ou pecadão, tudo mata a nossa alma. Não existe pecadinho. O que existe relativo ao pecado é a gravidade das consequências que cada um pode causar no meio social da existência das pessoas. Porém, pecado é pecado sem gênero ou grau, ele mata. Pecado é pecado. Então eu gostaria de deixar bem claro aqui nesta noite, apesar do texto falar sobre o adultério de Davi, sobre outras coisas que nós vamos tratar, eu gostaria de dizer aos irmãos que o pecado, ele é pecado, independente do que se possa rotulá-lo como grande ou pequeno. Pecado é pecado. O que agrava-se dentro desse texto é que Davi, ele cai em adultério com Betseba. Mas ao invés dele confessar o que ele fez, a sua consciência, o seu eu, ele propõe-se a esconder o que ele fez. E como ele quer esconder o que ele fez? Porque chegou uma notícia para ele, e essa notícia que ele não contava diz assim a Betseba: eu estou grávida, Davi. O que ele não contava aconteceu, a mulher está grávida. E o que ele vai fazer agora para poder tentar ocultar o que ele fez? Davi, ele manda chamar e convocar Urias da batalha. Ele dá a Urias uns dias de paz, uns dias de folga, para que ele volte para sua casa, descanse com a sua esposa. Só que depois do banquete que Davi o deu, e propôs a Urias essa proposta, dizendo para ele: volta para sua casa e descansa com a sua esposa, o coração de Urias era tão patriota e tão preocupado com a sua pátria, que ele não teve coragem de ir para casa, mas ele dormiu na porta do palácio. Percebam quanto o pecado ele corrompe os homens de Deus. Em primeiro lugar, o camarada ele caiu em adultério com uma mulher. Em segundo lugar, a mente dele planeja tentar forjar uma paternidade. E nesse tempo aqui seria muito fácil encobrir o que Davi fez, porque não existe exame de DNA, não tem como você pegar o sangue de alguém, mas Deus viu o que tinha acontecido. Ele tenta ocultar ou tenta forjar uma paternidade. E olha como o pecado corrompe os homens de Deus. Em terceiro lugar, Davi ele pensa: já que eu não consegui fazer Urias voltar para casa e forjar essa paternidade, ele escreve uma carta, bota nas mãos de Urias e coloca Urias para entregar nas mãos de outro general. E na carta estava escrito assim:
coloca Urias na frente da batalha. Irmão, a frente da batalha era o lugar que ninguém sobrevivia. Quem ia na frente da batalha já ia sabendo que não ia voltar mais. Pouquíssimos eram os homens que sobreviviam. E Davi está dizendo assim: coloca Urias na frente da batalha. Davi, ele cai em adultério, tenta forjar uma paternidade, e é o arquiteto de um assassinato. Você sabe o quanto o pecado é cruel? O jovem que orava, o jovem que salmodiava, o jovem que o texto de 1 Samuel 16 diz assim: e a partir daquele momento o Espírito Santo de Deus se apoderou da vida de Davi. É arquiteto de um assassinato. Você percebe de um homicídio, você percebe o quanto o pecado ele é cruel. Davi tentou ocultar o que estava acontecendo. Davi tentou ocultar o que tinha acontecido. Só que, porém, essa foi a tentativa de Davi de tentar encobrir o seu pecado diante dos homens. Porém, os seus planos, eles são frustrados. Os seus planos, eles são frustrados. Só que sabe o que acontece, irmãos? Davi, ele é o arquiteto do assassinato de Urias, do homicídio de Urias. E quando isso acontece, Davi também não confessa. Ele passa 9 meses deitando tranquilo, dormindo tranquilo, acordando tranquilo. Davi passa 9 meses pensando que aquilo que ele fez estava oculto. Davi passa 9 meses pensando que a sua vida estava normal. Davi passa 9 meses pensando que o seu adultério, a tentativa de forjar uma paternidade e arquitetar a morte de alguém fosse algo comum. Ele está de boa, de boaça, estava o Davi, tranquilão, uma nice, suave na nave, estava o tal do Davi durante 9 meses. E Deus do céu só dando a cordinha, né? Que Deus vai dando a cordinha para a gente. Só que quando Deus decide puxar essa cordinha aí, meu irmão, quando Deus decide puxar essa cordinha aí, o negócio estreita. E Deus vai dando corda para esse camarada, Deus vai dando corda para ele. E depois de 9 meses, Davi pensou que tudo estava em oculto. E sabe, irmãos, o que dói no meu coração é perceber o que o pecado ele faz com os homens de Deus, matando a sua consciência e os tornando insensíveis e corrompendo a sua identidade. Pois esse mesmo Davi aqui, que nós estamos falando todas estas coisas, que caiu em adultério, pegos nas suas mentiras, arquitetou o assassinato de Urias, é o mesmo Davi do Salmo de número 42, que olha para Deus e diz assim: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Assim como a corça suspira pela corrente das águas, assim a minha alma tem sede de Deus. O mesmo Davi que mente, que cai em adultério, é o mesmo Davi do Salmo de número 27, que ora a Deus dizendo assim: uma coisa eu peço ao Senhor, e eu a buscarei, que os meus pés estejam em tua casa para sempre. É o mesmo Davi do Salmo de número 23, que canta orando, dizendo assim: certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão por todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. É o mesmo Davi que se preocupou em resgatar a arca da aliança, mas o que o pecado fez com este homem? O pecado parece anular os votos da sua mocidade, o pecado parece abafar essas suas declarações, que ele tinha de sede pela presença de Deus. Pois é isso que o pecado faz com a gente. O pecado rouba a nossa sensibilidade. O homem, quando abre portas para o pecado, ele se torna insensível à voz de Deus. O homem, como se torna, abre as portas para o pecado, ele se torna insensível à sua própria queda. O homem, quando abre as portas para o pecado,
ele se torna insensível às cobranças de Deus para com ele. O homem, quando abre as portas para o pecado, a insensibilidade espiritual toma conta do seu coração. O homem, quando abre as portas para o pecado mata a sua consciência. O camarada está envolvido numa vida regressa, todo sujo, todo acabado, a vida está imunda, e ele tem a consciência de que está tudo bem, está tudo tranquilo, ele tem a consciência de que ele está livre, ele tem a consciência errada de que está tudo bem, porque o pecado mata a nossa consciência de pecado. Quanto mais você peca, menos consciente do erro você é, porque o pecado funciona como uma anestesia. O pecado deixa você ir morrendo aos poucos, mas anestesiando você, para que você não perceba a morte lenta que ele está proporcionando para a sua alma. O pecado mata a nossa consciência, o pecado corrompe o nosso coração. Existem homens e mulheres de Deus que eram uma bênção, existem homens e mulheres de Deus que eram cheios do Espírito Santo, existem jovens que eram homens e mulheres de oração, mas o pecado corrompeu a sua identidade, o pecado matou os votos da sua mocidade, o pecado assassinou a sua chamada. Só que Deus, Ele é tão bom e tão misericordioso, que enquanto Davi estava insensível, enquanto Davi estava morto na sua consciência, e enquanto Davi estava com o seu coração corrompido, Deus falou com o profeta Natan, dizendo: vai até Davi e repreende-o. Olhe para mim aqui nessa noite. Você sabe o que Natan, ele olha para Davi e disse a boca de Deus na boca de Natan para Davi, dizendo assim: Davi, se era mais ouro que você queria, falasse comigo. Se era mais prata que você queria, falasse comigo. Se era mais nome que você queria, falasse comigo. Mas por que você foi tomar aquilo que não é teu? Olha para mim. A nossa geração hoje é chamada de geração Z, né? Você já pensou, parou para poder observar o quanto que o errado é mais gostoso para essa geração? Hein? Parece que tudo que é errado chama mais a atenção das pessoas. O certo não parece ser tão bom quanto o errado nos nossos dias. O certo não parece ser tão prazeroso como o errado nos nossos dias. É isso que o pecado faz. Ele inverte a realidade das coisas. O errado para Davi parecia melhor do que o certo que Deus tinha para poder lhe dar. Deixa eu lhe dizer uma coisa, jovem: você tem tudo e muito mais do que você precisa na ponta do altar de Deus. Não deixe o pecado iludir você, não deixe o pecado levar você na lorota dele. Abrace a cruz de Cristo e não largue os pés do altar de Deus. Deus levanta o profeta Natan e vai até Davi. O profeta Natan foi enviado por Deus para expor o seu pecado, para poder alertá-lo, para repreendê-lo. E sabe o que eu me alegro, meus irmãos? É que a exposição dos homens, quando o homem expõe alguém, é sempre para vergonha, é sempre para acusação. Quando o homem expõe alguém, é sempre para tentar humilhá-lo. Deus, quando expõe o nosso erro, é sempre para cura, é sempre para perdão. Enquanto Deus estiver exortando a nossa alma, significa que Deus ainda se importa conosco. Enquanto Deus estiver exortando a nós, dizendo para a gente: você pegou o caminho errado, você falhou comigo, você pecou contra mim, simboliza que Deus ainda se importa com você, simboliza que Deus ainda quer você perto, porque o dia que nós esgotarmos a nossa cota, Deus fará como Ele fez com Ofni e Finéias, e o Senhor os procurava para matar. Você tem noção que é uma pessoa irá a Deus um tanto, que o próprio Deus procurar para matar essa pessoa? Só que enquanto Deus está exortando a gente, enquanto Deus está
avisando a gente, enquanto Deus está apresentando as repreensões para a gente, Ele está dizendo assim: eu ainda me importo com você, eu ainda quero você pertinho de mim, a minha chamada contigo ainda está de pé, eu quero você perto. É por isso que Deus repreende, é por isso que Deus exorta, é por isso que Deus expõe, porque quando Deus expõe o pecado do homem, Deus trata ele. Se Deus está exortando, é sinal que Deus ainda se importa, e Deus ainda nos quer perto, porque enquanto Deus estiver nos expondo, é sempre para perdão, é sempre para cura, é sempre para tratar a nossa alma. Pecado escondido só mata, pecado escondido só traz tragédia, pecado escondido só mata o homem por dentro, mas quando o homem apresenta as suas falhas, Deus tem sempre perdão gratuito para a sua alma, para limpá-lo de dentro para fora. É nesse exato momento que, quando Natan repreende a Davi, que ele se levanta e compõe o Salmo de número 51, uma canção do coração arrependido. Davi, ele confessa a Deus o seu erro, ele canta para Deus pedindo perdão pelo seu pecado. No verso de número 2, a gente percebe o quanto Davi estava se sentindo sujo, o quanto Davi estava se sentindo imundo, porque é isso que o pecado faz com a gente. O pecado nos deixa com essa sensação de imundícia, o pecado nos deixa com essa sensação de impureza sobre os nossos ombros, o pecado nos deixa com essa sensação de vergonha de Deus, porque nós sabemos e sentimos o peso da sujeira que está sobre nós. E Davi estava se sentindo sujo, Davi estava se sentindo imundo, Davi estava se sentindo pesado. Mas no verso de número 7, ele se lembra do que acontecia no templo, e ele se lembra de como era o ritual do sacerdote com o hisopo, aspergindo sangue sobre aqueles que estavam no culto. E ele olha para Deus e canta no verso 7 dizendo assim: purifica-me com teu hisopo e eu ficarei limpo, eu serei lavado. Sabe de uma verdade, irmãos? Nós não estamos mais no Antigo Testamento, e hoje os sacerdotes não têm hisopo para aspergir sobre nós o sangue, mas nós não temos o novo do Antigo Testamento, nós não temos o sacerdote, nem temos o hisopo, mas nós temos a cruz de Cristo. A cruz de Cristo para o homem é o hisopo eterno que limpa as suas vestes. O homem que se sente sujo, o homem que se sente imundo, o homem que se sente pesado pelo pecado, é só parar debaixo da cruz com seu coração arrependido e ser purificado pelo sangue do Cordeiro de Deus. Purifica-me com teu hisopo e eu ficarei purificado. No verso de número 4, ele olha para Deus e diz assim: contra ti somente pequei, foi contra o Senhor que eu errei, eu assumo a minha culpa. Sabe qual é o problema, Juninho? As pessoas, elas tentam sempre terceirizar a culpa. As pessoas, quando elas erram, ou elas tentam culpar a sua família, ou elas tentam culpar a sua liderança, ou elas tentam culpar os pastores, ou elas tentam culpar a igreja, dizendo que ninguém abraça, que ninguém ajuda, que ninguém visita, que ninguém estende a mão. Igreja não tem babá para cuidar da gente 24/48 não, meu irmão. A decisão de comer do pecado é nossa. O que cabe a nós, ao errarmos diante de Deus, é ter o mínimo de senso e olhar para ele e dizer: eu pequei mesmo, eu falhei mesmo. Sabe o que aconteceu no Éden? Deus desceu no Éden quando o homem pecou, quando o homem caiu. E olha a pergunta de Deus: Adão, onde estás, Adão? O que foi que você fez? Deus não sabe de todas as coisas? Por que ele está perguntando para um homem aonde você está e o que foi que você fez? Deus estava querendo que o homem dissesse: eu falhei. Deus estava querendo que o homem confessasse a sua falha. Só que a gente sempre tenta terceirizar a culpa. Só que eu preciso lhe dizer aqui nessa noite, irmão, é honroso diante de Deus quando o homem tem a dignidade de dizer para o Senhor: eu falhei mesmo, eu errei mesmo. E é aí que começa o nosso levantar.
É aí que começa a nossa restauração. O filho pródigo, quando olhou para o pai, disse assim: eu pequei contra o céu e pequei perante ti. Quando ele estava pensando que tudo acabou para ele, o pai olhou para ele e disse assim: traga uma veste, põe nele. Traga a sandália, põe no pé dele. Pega a aliança, põe no dedo dele. Mata o bezerro cevado que a gente tem lá no pasto, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido, mas foi achado. Quando o homem tem a dignidade diante de Deus de assumir a sua culpa, Deus tem disponibilidade de restaurar a vida deste homem mais uma vez. Davi reconhece diante de Deus e diz: eu pequei, foi contra o Senhor. Eu errei, foi contra o Senhor. Eu pequei contra ti somente eu pequei. Ele não atribui o seu erro a coisa alguma ou a alguém. Ele diz: eu sou culpado. Em pecado eu nasci, em pecado me concebeu minha mãe. Eu sou culpado. Irmãos, não confunda acusação do diabo com convencimento do Espírito Santo. Porque uma coisa é você ter remorso pelo seu pecado, outra coisa é você se arrepender dos seus pecados. O remorso vai matando o homem por dentro. O remorso tira a alegria do homem de cultuar. O remorso tira a alegria do homem de orar. O remorso tira a alegria do homem de vir para o culto. O remorso tira o prazer do homem de louvar a Deus. O remorso tira isso aí tudo, porque o remorso vai matando a nossa alma. O remorso vai corrompendo a nossa alma. E você sabe quem explora o remorso? O diabo. O diabo adora o remorso no coração do homem. E ele vai dizendo assim: você vai para a igreja de novo? Eu vi lá o que você fez. Você vai falar em língua estranha? Tô de olho em você, meu chapa. Eu vi o que você está levantando a mão. Eu conheço o teu pecado. O diabo explora o remorso no nosso coração, mas o arrependimento é diferente. Ao contrário do remorso, o arrependimento dá alegria para a gente voltar diante de Deus. Ao contrário do remorso, o arrependimento dá prazer para a gente entrar no culto. Ao contrário do remorso, o arrependimento dá alegria para nós levantarmos as nossas mãos. Ao contrário do remorso, o arrependimento lava a nossa alma de dentro para fora. Remorso mata, arrependimento dá vida. Remorso corrompe, arrependimento restaura. Remorso te leva para o mundo, o arrependimento te deixa aqui dentro. O arrependimento lava a alma. E sabe quem explora o arrependimento? O Espírito Santo. Porque enquanto o diabo explora o remorso, dizendo que acabou, dizendo que não tem jeito, e dizendo que ao fim, o Espírito Santo explora o arrependimento, dizendo assim: chora mais, grita mais, pede mais perdão, se humilha mais. Deus vai perdoar você, Deus vai restaurar você. O Espírito Santo vai explorando o arrependimento, vai dizendo assim: ora mais, canta de novo, jejua de novo, consagra de novo, vai para o culto de novo, faz de novo. Deus vai perdoar você. O Espírito Santo, ele explora o arrependimento. E o Espírito Santo está aqui nessa noite. O Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite. Ele veio para este culto. E Ele veio tocar nos nossos corações e nos levar a um arrependimento sincero diante de Deus. O arrependimento produz vida. O arrependimento produz a liberdade. O arrependimento gera mudança. O arrependimento gera transformação.
O arrependimento gera retorno a Deus. O arrependimento gera. Eu não sei o que aconteceu na sua vida, Deus o sabe, mas Ele está dizendo para você aqui nesta noite: não existe pecado maior do que o sangue do Cordeiro que emanou no Calvário. Arrependa-se e seja livre em nome de Jesus. É nesse exato momento que Davi, ele olha para Deus, e ele está olhando para Deus, e está expondo para Deus a dor que era o pecado. Uma dor que diz o verso de número 8, que era semelhante a um quebrar de ossos. Pecado dói. O crente, quando ele é sincero e ele peca, o pecado dói. Para crente sem vergonha, o pecado não dói mais não. Ele virou coisa boa. Estou pregando para gente sincera aqui nessa noite. Para crente sincera, o pecado dói. Para crente sincera, o pecado machuca mesmo. Para crente sincera que não erra por gosto, mas erra por acidente, pecado dói. E Davi estava sentindo essa dor do pecado. Toda a noção de júbilo, toda a noção de alegria haviam desaparecido de Davi. Acabou o cantar da sua alma, o resultado da culpa. E Davi já não tinha mais os salmos, Davi já não tinha mais as mensagens, Davi já não tinha mais as orações. O pecado havia roubado dele toda a espontaneidade de uma vida de devoção e de adoração a Deus. É nesse exato momento que ele olha para Deus, no verso de número 10, e ele começa a orar, dizendo: Senhor, me faça de novo. Essa era a intenção de Davi, porque ele sabia que não tinha forças para melhorar sozinho. Davi sabia que o que ele precisava estava em Deus. Davi sabia que a força que ele precisava para recomeçar estava em Deus. Davi sabia que aquilo que ele precisava, o empurrão que ele precisava para recomeçar estava em Deus. E ele olha a Deus dizendo: me faça de novo. Ele ora e diz assim: Senhor, cria em mim um coração puro. Cria em mim um coração puro. Não adianta a gente olhar para Deus e dizer: Senhor, muda as minhas amizades. Não adianta a gente olhar para Deus e dizer: Senhor, muda o meu ambiente. Não adianta a gente olhar para Deus e dizer: Senhor, muda tudo que está ao meu redor, se a gente não dizer: muda meu coração, Senhor. É daqui de dentro. É daqui de dentro. Se a gente não pedir uma transformação aqui dentro, se a gente não pedir um coração novo, a nossa vida não vai para frente. Porque aonde nós pisarmos neste mundo cruel, ali estará a proposta do pecado doido para nos tragar. Nós precisamos olhar para Deus e dizer: cria em mim, Senhor, um coração puro. É no coração do homem que provém as malícias, é do coração do homem que provém as maldades, é do coração do homem que provém as mentiras, é do coração do homem que provém estas coisas, é do coração do homem. Quem disse isso foi o próprio Jesus. É daqui de dentro. É por isso que nós precisamos ter um coração novo, nascer de novo. Tem muita gente que quer tratar como libertação aquilo que ele precisa ser nascido de novo. Às vezes a pessoa ela olha e diz assim: oh, eu estou precisando de oração, eu não consigo vencer a pornografia, eu não consigo vencer a masturbação, eu não consigo vencer as drogas, eu não consigo vencer estas coisas, eu preciso de uma libertação. Não, o que você está precisando é olhar para Deus e dizer: faça o meu coração de novo. Você precisa de um coração novo. E Davi está dizendo: cria em mim, Senhor, um coração novo. Davi está dizendo: eu não quero um coração remendado, eu não quero um coração reformado, eu não quero um coração cheio de retalhos.
galhos. Ele está dizendo: cria em mim, Senhor. Criar em mim aqui, Davi está dizendo: tira o velho que está aqui dentro, forja um coração novo e coloca aqui dentro, meu Deus. Davi está dizendo assim: Senhor, eu quero zerar a minha existência. Senhor, eu quero começar do zero. Me dá um coração novo. Isso é uma atitude louvável, porque o que o ser humano menos quer é recomeçar. Porque recomeçar arremete sobre o nosso orgulho, apresentando para a gente que a gente falhou, que a gente errou. Ei, olha para mim aqui nessa noite. O crente é a pior raça para recomeçar que existe, é o tal do crente. A gente está disposto a continuar seguindo com a vida toda quebrada. O tapete já está dessa altura de tanta sujeira que a gente colocou lá de baixo. Enquanto isso a gente vai fingindo que está tudo bem, está tudo de boa, está tudo tranquilo, mas não está não. A gente precisa entender, irmãos, no reino de Deus, recomeçar é coisa boa. Melhor é se humilhar e voltar e recomeçar do que seguir em frente e terminar esta caminhada mal. Eu quero começar de novo, Senhor. Ele olha para Deus e diz assim: Senhor, renova-me. Estou sentindo a presença do Espírito Santo de Deus aqui nessa noite. Senhor, renova-me, Senhor. Sustenta-me com o espírito voluntário. Renova dentro de mim o espírito inabalável. Davi, ele havia perdido toda a voluntariedade para com Deus. Davi tinha perdido toda a sua espontaneidade no cantar. Davi tinha perdido toda a sua espontaneidade no fazer as coisas de Deus. O pecado rouba tudo isso. Mas ele está dizendo assim: Senhor, eu estou aqui, Senhor, e eu estou arrependido. Sabe o que ele está dizendo, meu pastor? Quando ele olha para Deus e diz assim: renova-me com o espírito inabalável, sustenta-me, Senhor, com o espírito voluntário. Davi está dizendo assim, meu pastor, para Deus: Senhor, me usa de novo. Senhor, me enche de novo, Senhor. Davi está dizendo assim: Senhor, me traz de volta a sua presença, Senhor. Ele está dizendo: faz aqui comigo de novo, Senhor. Renova-me com o espírito inabalável. Ele está dizendo assim: faz brotar as canções de novo. Talvez enquanto eu estou pregando, tem alguém olhando aqui nesse culto ou na internet dizendo assim: Senhor, eu quero pregar de novo. Eu quero voltar a ministrar de novo, Senhor. Eu quero voltar a sentir a Tua presença de verdade e não teatralizar um renovo, Senhor. Eu não quero mais fingir uma espiritualidade. Me usa, Senhor. Me enche de novo, Senhor. Alamando e achou mahalagai. É nesse exato momento, e eu caminho para encerrar com você, que ele olha para Deus e diz assim: não me afastes da tua presença e nem retires de mim o teu Espírito Santo. Davi teve a consciência de que o homem sem a presença do Espírito Santo é triste, é solitário, é vazio, é sem alegria. Por isso Davi está orando e está dizendo assim: Senhor, ele não ora dizendo assim: Senhor, guarda a minha reputação. Não.
Davi percebeu que a sua reputação não era capaz de trazer alegria e paz para a sua alma. Por isso ele não ora para Deus manter a sua reputação. Davi não ora dizendo assim: Senhor, me deixa na cadeira de rei de Israel. Porque Davi percebeu também que o poder do trono não era capaz de preencher o vazio da sua alma. Davi não ora dizendo assim: Senhor, deixa o ouro, deixa a prata. Porque Davi percebeu que o ouro e a prata também não era capaz de preencher o vazio da sua alma. Mas Davi orou dizendo para Deus: Senhor, não quero ouro, não quero a cadeira, não quero o poder. Se eu posso fazer um pedido, eu te digo uma coisa: deixa o Espírito Santo aqui, deixa o Espírito Santo aqui, deixa. Não retires de mim o teu Espírito Santo, não me afaste da tua presença, porque nada nesse mundo se compara com a presença do Espírito Santo na vida do homem. É o Espírito Santo quem dá sentido à nossa caminhada, é o Espírito Santo quem colore os nossos dias, é o Espírito Santo quem dá sentido à nossa vida, é o Espírito Santo quem aviva a nossa alma. O que você precisa ter como prioridade agora é dizer para Ele: deixa o Espírito Santo aqui, Senhor. Deixa o Espírito Santo aqui, Senhor. Oh, não afastes de mim a tua presença, e nem retires de mim o teu Espírito Santo. Nada é capaz de preencher a alma do homem, a não ser a presença do Espírito Santo de Deus. O pecado quer enganar a gente, o pecado quer ludibriar a gente, o pecado quer tentar apresentar para a gente que ele é melhor. Só que o que ele faz é arrancar o Espírito Santo de dentro do nosso interior, e o que fica é uma brecha enorme, e a gente tenta preencher esse vazio existencial com o pecado. É por isso que um abismo chama outro abismo. Aí o camarada vai pecando, a menina vai pecando desenfreadamente, e parece que nada é capaz de preencher, e ele só vai ficando pior, e pior, e pior, e pior, e pior, e pior, e pior, porque o pecado não preenche a nossa alma. Quem preenche é a presença do Espírito Santo de Deus. Quem enche a nossa alma do lado de dentro é a pessoa do Espírito Santo de Deus. O ouro, a prata, o poder, o ministério, o nome, a fama, a glória, nada destas coisas preenche a alma do homem. Quem faz essa obra é o Espírito Santo de Deus. Senhor, não retires de mim a tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo, Senhor. O pecado é cruel, gente. Ele é impiedoso e sem misericórdia. Ele destrói os mais piedosos dos homens de Deus. Por isso eu digo para vocês aqui nesta noite: cortem o mal pela raiz. Abandone e trate o seu erro e se livre dessa consciência morta e insensível. O amigo Espírito Santo está aqui nessa noite. Você consegue levantar as mãos? O amigo Espírito Santo está aqui para nos ajudar. O amigo Espírito Santo está aqui nessa noite. E ele está passando entre nós. O amigo Espírito Santo está aqui. O amigo Espírito Santo está aqui para nos ajudar a recomeçar. O amigo Espírito Santo está aqui para nos ajudar. Tem muita gente que se esconde atrás dos dons espirituais. Dom não salva ninguém não, meu irmão. Dom não muda a vida de ninguém não, meu irmão. Entregar uma meia dúzia de revelação não prova que você está aprovado diante de Deus, não. Pular de uma perna só não prova que a gente está aprovado diante de Deus, não.
mas olhar para dentro de si e perceber que o pecado não domina o seu coração, mas que em cada canto da nossa alma o Espírito Santo está lá. Eu quero convidar você a ficar sobre os seus pés aqui nessa noite. Essa é a noite de se conectar com o Espírito Santo de Deus de novo. Eu quero orar com você agora. Vou constranger você. Se você quiser sair do seu lugar, vem até aqui à frente. Se você quiser ficar no seu lugar, sinta-se à vontade. Mas eu só gostaria que você fechasse os seus olhos e colocasse a mão no seu coração. E você vai falar com Deus agora. Eu não conheço a sua vida. Eu não te acompanho todo dia. Mas o Espírito Santo de Deus que está aqui, Ele nos conhece. É tempo de se conectar à comunhão inicial rompida por conta do pecado, da negligência. Pequenos pecados resultam em grandes quedas. O Espírito Santo está aqui para nos ajudar. Ele há de preencher cada célula do nosso corpo nesta noite. Oramando se andando oramai. Elebrovociando que achando remede que me derrai. Onaramando e calaciando provacianda. Canonociando racier gablovachai. Deus, nós estamos aqui nesta noite, Senhor. Nós estamos com o nosso coração quebrantado diante do Teu altar. Nós estamos com o nosso coração contrito diante da Tua presença, Senhor. Nós abrimos a nossa alma diante de Ti nesta noite. Nós abrimos a caixa preta de nossa existência, Senhor. Nós expomos diante do Senhor nesta hora e confessamos as nossas falhas. Senhor, sustenta-nos pela Tua mão direita. Oramanda que orasuriandanaia. Senhor, o pecado é cruel, Senhor. Mas a nossa carne, ela ama o pecado. Dai-nos força para vencer, Espírito Santo. Eu oro, Senhor, pela vida de cada jovem que está aqui agora dentro desta igreja. Fortaleça-nos, Senhor. Fortaleça-nos neste século corrompido. Fortaleça-nos em meio a este mundo perdido, caótico. Senhor, fora daquelas portas, o mundo está doido para assassinar estes jovens. E eu não digo apenas fisicamente. A intenção do mundo é matar a nossa consciência. A intenção do mundo é corromper a nossa identidade, Senhor, e nos deixar dentro da Tua casa, presos, com o pensamento de que estamos libertos.
Pai, mas eu faço um pedido especial ao Senhor agora. Quebra estas cadeias nesta noite, Jeová. Arranca, Senhor, estes embaraços. Canoceando, briacando, face, ergue a raia. Quebra estas correntes, Senhor. Ajuda este jovem a vencer o mundo. Ajuda este jovem a vencer este pecado. Canoceando, vá. Restaura esse Davi aqui hoje, Senhor. Restaura este Sansão aqui hoje, Senhor. Restaura esse Pedro aqui hoje, Senhor. Restaura esse Elias. Alamanduí, Hanoi, Derralamaquiandaia. Restauração, Senhor, nós clamamos. Espírito Santo, onde houver um coração contrito e quebrantado com esta palavra, preenche este coração agora, Espírito Santo. Joga para fora a podridão do pecado. Joga para fora as correntes do pecado. Joga para fora a anestesia do pecado. Joga para fora a morte do pecado. Esse ministério vai voltar a ter vida. Este jovem vai voltar a ter alegria. Esta moça vai voltar a ter paz. Calamandouve a cantaramão de Quiai. Enche-nos, Espírito Santo. 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 Ele está aqui. Ele está aqui. Faz de novo teu povo a ti. Faz de novo teu povo. Ele está aqui. Nosso amigo Santo Espírito, Alamanda Ramachianda Rai. venha aquecer os corações. Jesus está restaurando você nessa noite. Vem com cura Alamanduri e Achandaramando todo o Alaia. seu poder. Vem manifestar os seus sinais. O que dizer, o que fazer quando ele vem? Ele está aqui. Aqui, mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. Aqui, o que dizer, o que fazer Alabacanda quando Alamando e ele Alaga. vem. Uribidigiassuri Amante e Rai. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. Aqui,
Espírito Santo. Sinta o Espírito Santo enchendo você nessa noite. Sinta o Espírito Santo restaurando você. Restauração, 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 restauração. Nós te desejamos outra vez aqui. Olhe para mim. Acendam as luzes, por favor. Olhe para mim. Acendam as luzes, por favor. Onde tem alguém aqui nessa noite? Talvez você esteja aqui nesse culto e o pecado te arrancou da presença do Espírito Santo, da presença de Deus. Talvez você está aqui nesse culto se sentindo sujo por causa do pecado. O Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite. Se tem alguém aqui em nosso meio, deseja confessar a Cristo como o único e suficiente Salvador da sua alma. Talvez você que está afastado da igreja, e hoje você decide regressar à casa do Pai. Dê um sinal com a sua mão e eu quero orar por você nessa noite. Tem alguém nessa situação? Talvez você caiu, você falhou. Você chegou aqui nesse culto hoje guiado pelo Espírito Santo. Hoje é uma boa noite para se reconectar com os céus. Eu não vou insistir muito. E às vezes parece que Jesus é um produto que a gente está oferecendo, né? Um dia eu estava na igreja próxima aqui, e eu fazendo o apelo, e eu não gosto muito desse apelo forçado. Mas chegou uma irmã perto da jovem assim, perguntou para ela: você quer aceitar Jesus? Aceita Jesus hoje? E ela disse assim: hoje não, obrigada. Parece que é um produto, né? Eu não quero insistir muito. Eu sei que quem faz essa obra é o Espírito Santo de Deus. Se você está aqui nessa noite, você deseja reatar esta aliança com os céus, fazer esta aliança com o Senhor, dê um sinal bem alto com a sua mão, e eu oro por você nessa noite. Tem alguém nessa situação? Se tem, não quer, que os céus lhe preparem uma próxima oportunidade. Deus abençoe. Aplauda Jesus nessa noite.